Boa noite. Hoje, dia 30 de julho de 2011, estamos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. O tema de hoje do nosso Jurídico News é pirataria. Para falar sobre esse tema, temos a honra de receber aqui em nossos estúdios o Dr. Roberto Cunha Ofarril. O Dr. Roberto Cunha Ofarril é advogado, atuante há 34 anos em direito empresarial e especialista em contrafação. Boa noite, Dr. Roberto, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, doutor Riceto, e boa noite, internautas. Vamos tentar aqui falar sobre pirataria como um todo e melhor explicar cada setor deles. E sobre o tema, produção, o nosso radar jurídico de hoje. Existe um site em que os piratas virtuais mostram o que estão fazendo, até contra o Tribunal de Contas da União. Agora imagina só a senha do seu e-mail nas mãos de piratas da internet. É um dos assuntos mais comentados hoje no mundo. Mais páginas do governo são alvos de ataque de piratas da internet. São piratas da internet que invadem sistemas. A Polícia Federal abriu investigação sobre os ataques de piratas da internet a sites de órgãos ligados ao governo federal. Segundo o Ministério, é possível que o site tenha sido alvo dos piratas, mas isso não ficou comprovado. Piratas da internet atacaram sites considerados por eles inimigos da organização Wikileaks. Piratas da internet invadiram os sites da promotoria sueca. Piratas da internet voltaram a atacar sites que eles consideram inimigos da organização Wikileaks. A organização Wikileaks, responsável pelo vazamento de milhares de documentos secretos da diplomacia americana, negou hoje envolvimento com os piratas da internet, que têm promovido ataques a diversas instituições na Europa e nos Estados Unidos. Anonymous é o nome do grupo de piratas da internet. Vingança é a operação feita por eles. Nos últimos dias, páginas de políticos americanos que falaram mal do Wikileaks foram invadidas. As páginas foram tiradas do ar pelos piratas. O site Wikileaks negou hoje qualquer envolvimento com os piratas. E um novo ataque dos piratas da internet a sites do governo brasileiro. Os crimes cibernéticos já são hoje mais lucrativos do que o narcotráfico e o roubo de cargas. Piratas da internet voltaram a agir pelo 4º dia consecutivo. Desde quarta-feira, os piratas da internet têm invadido sites de órgãos do governo. E os piratas da internet voltaram a atacar o site da Presidência da República. É preocupante. Pois é, Cristina, já é o 4º ataque a sites do governo só esse ano e apesar de não ter uma legislação específica prevendo esse tipo de crime, pode dar cadeia sim. O professor de segurança cibernética da Universidade de Nova York disse que há um terrorismo na internet. Esse advogado, especialista em crimes tecnológicos, defende a criação de uma legislação internacional para que criminosos possam ser punidos por ataques cibernéticos em qualquer lugar do mundo. Dr. Roberto Ofarril, em relação ao vídeo que acabamos de ver, o colega também é da opinião de que o Brasil precisa de uma legislação específica para que preveja os crimes cibernéticos. A legislação atual não prevê esses fatos como criminosos? Bem, doutor Riceto, nós entendemos que existe a legislação, não precisamos criar uma lei específica para cada coisa. Aliás, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos muitas leis para muita coisa e quase ninguém obedece nenhuma. Mas uma delas que já existe, que seria o direito autoral, porque eu acho que no momento que você invade a página de alguém, você está alterando aquele trabalho, você está alterando a obra daquele autor. Ou seja, cada vez que você invade, você altera, você modifica, você copia, ou seja, você está criando uma pirataria, você está fazendo uma cópia ilegal e é um direito autoral seu, aquele produto que não poderia ser modificado jamais. Seria, ao meu ver, ao nosso ver, como você alterar uma música, por exemplo. A Amélia, que era mulher de verdade, você chega lá e diz assim, a mulher talvez era mulher de verdade. Nesse momento que você colocou alguma coisa ali dentro, você mudou o texto, você mexeu no meu direito autoral, tá certo? Você altera o conteúdo da coisa e você deverá responder por crime que já está previsto na lei.
Doutor Roberto, e essas leis que prevêem esses crimes cibernéticos, né, na internet mais ou menos, em geral, aliás, estão previstos em que leis específicas? No Código Penal, na Lei de Marcas e Patentes, de Propriedade Industrial? Aonde que estão essas leis que prevêem como sendo crimes essas condutas dos hackers, dos internautas que invadem sites de terceiros? Aonde? Essa é uma lei específica de direito autoral. Tá certo que isso foi editada agora há pouco tempo até pelo Congresso, pouco tempo não, desde 96. Tanto a lei de propriedade industrial como a lei autoral, ambas foram editadas ao mesmo tempo e com algumas alterações, prevendo inclusive penas, multas e outras coisas mais. O exemplo dado no radar sobre, imagina, um hacker, um pirata da internet com a senha dos seus e-mails. Isso seria previsto como o quê? Como violação de correspondência? Eu acho que também poderia ser visto, porque eu acho que no momento que você faz um texto e manda para alguém, é uma correspondência pessoal sua. Eu acredito que também poderia ser enquadrado nesse artigo, né, de violação de correspondência. Doutor Roberto, quais são os crimes mais comuns praticados pelos piratas em geral, não necessariamente na internet? Seria a contrafação? Seria o quê? Veja só, a pirataria em si, ela engloba 3 aspectos. Eu entendo desta forma. Por exemplo, o direito autoral é uma delas. Quando se copia uma música e edita aquela música através de CDs e vende e coloca no mercado, você está cometendo um delito, tá certo, que seria direito autoral. Quando você baixa um programa também do seu computador sem a devida licença, também você está deixando, inclusive, naquele computador onde você tirou tanto a música como o programa, você deixa anotado o seu IP do seu computador. Nada impede, qualquer dia, a Microsoft ou qualquer outra empresa, tá certo, que desenvolveu o programa, lhe acionar com base no seu IP, que você deixou gravado lá. Isso é uma das coisas. A outra coisa é que você pode ser processado pela divulgação, pela venda desse produto, tá certo, que é uma cópia ilegal daquela mercadoria. Aí você está em direito autoral. Mas e também na contrafação, que também é mais ou menos dentro desse aspecto. Eu tenho que citar aqui, por exemplo, o caso da Bolsa Hermès, que também é contrafação. Tem um monte de pessoas, e senhoras e donzelas, que quando viajam, compram bolsas da Hermès e depois saem passeando pelo mundo. Se porventura alguma delas entrarem em Paris ou entrar na França, terá sua bolsa apreendida pela polícia francesa, porque ela copiou aquele produto da Hermès, que é uma contrafação. Isso é chamado contrafação juridicamente. Doutor, especificamente, para o internauta poder entender um pouco melhor o que é contrafação, o doutor Roberto poderia explicar qual a diferença entre imitação de uma marca ou a contrafação? A imitação de uma marca, por exemplo, eu vou colocar aqui, tentar explicar de uma maneira bem simples. Por exemplo, digamos que eu tenha uma empresa chamada Gato Preto, Mudança Gato Preto. Daí do outro lado da rua, ou no outro quarteirão, ou no outro bairro, coloca assim, Mudanças Gato Preto. Então note que a marca principal aí é o Gato Preto, inclusive coloca-se o desenho do Gato Preto. Esta é um uso indevido da marca. Tá certo? Você responderá por isso. Nós não podemos esquecer que o Código prevê várias situações, e a lei também. Nós não temos só a contrafação, não temos só o direito autoral, nós temos também a concorrência desleal. A concorrência desleal vai desde um produto que você esteja vendendo, que é igual ao outro, mais barato, afetando o direito de todos os seus outros concorrentes, porque você está praticando um preço muito abaixo, ou então, quando você pega o empregado também da outra empresa e traz para a sua,
porque ele tem o cadastro de todos os clientes daquela empresa. Você pode ser multado, a empresa será multada e poderá ser até fechado, se for o caso. E será penalizado como crime. Então não adianta muitas vezes querer tirar o empregado de outra empresa para trazer para a sua para obter toda a clientela daquela outra empresa. Eu estou falando assim genericamente de um modo bem claro, porque nós não iria falar juridicamente para que seja possível todos os internautas entenderem. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa complicada conduta de pirataria, quem é que comete os delitos de pirataria? São só aqueles que falsificam as marcas e colocam elas às vendas? Ou também aquelas pessoas que compram produtos com marcas que sabe que é de imitação, que não são os originais? Veja só, quem compra também está cometendo um delito. Por quê? Eu sou obrigado a voltar agora a contar o caso da Bolsa Hermès, de Paris. Quando você está passeando na rua, eles apreendem a sua bolsa. Por quê? Porque você está com um produto que é prática de crime. Então você poderá, inclusive, respondê-lo por esse crime perante a polícia em Paris. E, doutor Roberto, as pessoas que praticam, que cometem essa reprovável conduta da pirataria, tanto as que fabricam, as que colocam à venda, como aqueles que adquirem, essas pessoas estão sujeitas só a uma infração penal, a conduta deles só é reprimida na área penal ou também na área civil? Veja só, tanto no crime responde penalmente com uma representação criminal, como também na área civil, onde você será obrigado a indenizá-lo. Indenizar a empresa que você cometeu o delito. Então, eles, além de apreenderem todos os seus produtos, você terá uma ação de indenização a esse respeito. Mas eu tenho que chamar bem a atenção o seguinte, viu, doutor Ricedo? Que muitas vezes não tomem atitude precipitadamente. Por quê? Muitas das vezes você acha que aquele produto está imitando um produto seu. Mas pense bem se aquele produto não é um produto genérico e que segue mais ou menos os padrões daquele tipo de produto. Vamos dizer o seguinte, eu quero comprar um disquete de computador, né? Esses disquetes, aqueles antigos 3,5, né, se não me engano, né? Que se coloca no computador. Se eu vou reclamar, eu tenho vários fabricantes desse mesmo produto. Todos eles são quadrados, todos eles contêm 12 disquetes, todos eles têm a mesma utilidade. Tudo. O que diferencia de um para outro tão somente é a marca em si, o desenho, as cores usadas, e não simplesmente o disquete. Então não adianta eu pegar a caixinha de disquete e dizer, olha, essa caixinha é igual à minha, porque ela é quadrada, porque ela tem 12 disquetes, porque ela tem colorida de azul, a minha é de preto, a única coisa, a diferença é essa. Não é bem assim, sabe? A coisa tem que ser uma imitação que confunda o consumidor. Se você colocar numa prateleira, por exemplo, várias marcas de óleo, um é galo, outro é galinha, o outro é periquito, daí você diz assim, não, o galo parece a galinha, mas não é a mesma coisa. Sim, mas se você utilizou o desenho parecido com o galo, da galinha, você está copiando. Então, sabe, tem coisas assim que são muito sutis e você precisa se aperceber disso. Não esqueça também que promovendo uma ação desta, você também está sujeito a responder pelas perdas e danos do que você causar contra quem você mover a ação. Doutor Roberto, sabemos que os crimes que envolvem a pirataria são crimes patrimoniais, como todos esses, a maioria deles citados aqui pelo doutor. No que diz respeito aos crimes patrimoniais, que eles causam prejuízo a alguém, as condutas criminosas, as ilícitas, sejam cíveis e penais, envolvendo a pirataria, lesam exatamente a quem? Só ao dono da marca, só ao dono do produto ou também a outras pessoas?
Veja só, doutor Liceto, existe até um estudo a respeito e ficou-se constatado, por exemplo, no caso de CDs piratas, etc., que estão sendo vendidas em todos os quarteirões da cidade de São Paulo, que está se lesando o cantor, aí no caso vamos dizer de música, por exemplo, está se lesando o cantor das músicas que não está recebendo pelo seu trabalho, está se lesando a fábrica que produz o disco, está se lesando o direito autoral da música, porque o cantor canta, mas tem um autor atrás dele, muitas das vezes. Ele não é o autor, ele é simplesmente o cantor. Está se lesando o Estado, porque deixou de receber impostos sobre aquilo, tá certo? E está se lesando, inclusive, o consumidor, porque ele não está recebendo um produto com garantia, um produto sem mácula alguma. Então, na realidade, se está lesando o todo. E nós também podemos salientar o seguinte, que muitas destas compras e vendas de CDs no mercado são realizadas, muitas das vezes, por grupos criminosos. Eu tenho que salientar o seguinte, quando você faz algum crime, você passa a linha divisória entre o bem e o mal, digamos. Ou então, o honesto e o desonesto. A navalha é muito fina. Se você passar para o desonesto, você só pode lidar com um bandido. Tá certo? Porque você também é um bandido. Então, o dinheiro, digamos, do tráfico, o dinheiro do contrabando, ou desse caminho, na nossa língua jurídica, linguagem jurídica, é usado, na realidade, para triplicar. Cada vez que se faz uma encomenda, vamos dizer qualquer país, por exemplo, vamos supor, na China, eu chego na China e compro um container com o dinheiro todinho do tráfico que eu tenho, tá certo? Compro lá, produzo 50 milhões de CDs e trago para São Paulo para vender. Quando foi efetuada a venda, que na realidade eu só tenho também uma série de bandidos, aquele dinheiro todo volta multiplicado várias vezes novamente para o crime. E este é o perigo do todo. Doutor Roberto, é por isso que a campanha do governo federal foi feita algumas propagandas tentando esclarecer a população da ligação entre a pirataria e o crime organizado? Sim, com certeza. Até porque houve um aumento do crime organizado e a incidência é muito grande para compra de armas, para compra de drogas, etc. Nós estaremos, cada vez que adquirimos um produto pirateado, incentivando ambas as coisas. Nós podemos ficar com falsas fantasias e dizer que aquele dinheiro está, na realidade, contribuindo tão somente para os desempregados, para os desprovidos. Não. Esses coitados, vamos assim dizer, que vendem o produto, na realidade são os menores infratores. Os maiores estão todos por trás. Doutor Roberto, houve uma recente polêmica sobre discussão de marcas, de poder utilização de marcas estrangeiras associadas com marcas brasileiras, que queriam fazer fusões. No caso, por exemplo, do Pão de Açúcar. Em que parte que aquela fusão que se pretendia fazer o Pão de Açúcar acabou inserindo na questão da pirataria ou podendo confundir o consumidor ou até prejudicar o consumidor em relação a uma cartelização dos supermercados? Eu gostaria que o doutor Roberto respondesse, mas depois dos nossos comerciais. Produção, por gentileza, no próximo bloco. Oi, filha. Tudo bem? Olha o filme que eu comprei pra gente assistir junto. Oba, legal! Um agradecimento pela sua especial colaboração ao comprar este DVD pirata. Muito obrigado por ter ajudado nós a comprar os armamentos a esse, certo, mano? Tia, valeu, é nóis, hein, tia? Uma salva de tiro aí pra tia!
Comprar DVD pirata é patrocinar o crime. Filme em DVD, só original. Depois do jantar, a gente vai parar todo mundo pra assistir um filme, um DVD. Eu comprei um DVD pirata, paguei baratinho. Papai é esperto, né, filha? DVD pirata, pai? É. Você não vê que você tá ajudando o crime? Amanhã eu vou vender droga na minha escola por causa desse DVD. O dinheiro que circula na pirataria é o mesmo que circula no crime organizado. DVD pirata é crime. Filme em DVD, só original. Estamos aqui no Jurídico News, pela Just TV, falando sobre o tema pirataria. Nosso convidado, o Dr. Roberto Cunha Farril, é que vai nos esclarecer a respeito da pergunta deixada no bloco anterior, em relação à marca do Carrefour, que estava fazendo uma fusão com uma outra grande marca estrangeira do mesmo segmento. Qual que é a afetação, doutor, dessa questão, dessa fusão, que gerou uma polêmica enorme, em relação a eventual ou suposta cartelização ou de confusão de marcas que envolvem essas gigantes do ramo? Bem, aqui não é bem uma pirataria, né, doutor Riceto? Aí o grande problema é o seguinte: nós temos os grandes trusts internacionais que, quando ficam sócios, né, ou a gente diz joint ventures, tá certo, de outras empresas, tentam impingir a essas empresas as suas ansiedades e suas necessidades, se olvidando, entretanto, das necessidades locais, das necessidades da própria empresa local. Eu tenho aqui para dizer o seguinte: num livro, que aliás é A Responsabilidade Sem Culpa, de Wilson de Mello da Silva, ele cita, numa das suas páginas, o Pierre Darvin. Pierre Darvin diz assim, que quando dois sócios fazem uma sociedade, eles criam, na realidade, uma ossatura, como um esqueleto, por exemplo. E durante o transcorrer da vida empresarial, aquele esqueleto começa a ganhar carne, começa a ganhar vida, e que suplanta em muito os sócios. Ou seja, ele cria uma vida própria, independente dos sócios. E este caso aqui, eu sou obrigado a falar do Pão de Açúcar e da Cassino, que o grande problema, eu vejo para nós, tá certo, que a Cassino jamais poderia impedir ao Pão de Açúcar de adquirir nada. Até porque a empresa suplantou a vontade dos dois sócios. Nós temos que ver o bem comum da sociedade como um todo. E para a sociedade, da sociedade, o povo, tem muito mais interesses sobre o todo do que propriamente os sócios. A empresa Pão de Açúcar teria que, na realidade, teria interesses maiores do que a Cassino quando adquirisse a Carrefour. Por quê? Porque os interesses dos dois sócios lá sumiram. A sociedade em si é maior. Criou-se corpo. A sociedade é muito maior do que a vontade dos sócios. Há necessidade, por exemplo, de que ambos os sócios desenvolvam o negócio para se tornar maior. Nós não podemos ficar afeto a um trust internacional que não quer deixar a empresa nacional crescer. Está certo? Prejudicando o todo. E é esta a nossa visão, que nós temos uma necessidade de crescimento e não uma necessidade de cortar, como está pretendendo a Cassino. E é isto que nós entendemos totalmente errado. Tá certo? A empresa é maior do que ambos os sócios. O interesse seria comprar o Carrefour, não atendendo os interesses de um dos sócios de um trust internacional. Nós não podemos esquecer que há muito pouco tempo, doutor Riceto, quando as empresas brasileiras tentavam comprar algum produto, alguma empresa estrangeira, muitas das vezes
os povos da região onde estava sendo vendida a empresa não deixavam os brasileiros, as empresas brasileiras ou outras empresas de outros países adquirirem aquela empresa porque era contra os interesses nacionais. E eu tenho que perguntar o seguinte, doutor Riceto, e pergunto aos internautas, os interesses, na realidade, nossos, não seriam maior em função do abastecimento, o nosso mercado, fornecimento e fornecedores, no mercado nacional do que no mercado estrangeiro? O doutor Farril está fazendo uma colocação inusitada, eu não havia pensado sobre esse aspecto, não sei se algum internauta que está nos vendo deve ter pensado, mas enquanto o doutor falava, eu estava pensando, os nossos legisladores que alteraram o Código Civil tinham isso em mente, quando estabeleceram, não lembro agora de cabeça qual artigo, que todo contrato deve atender ao seu fim social. E no caso nós temos um contrato que foi celebrado entre essa empresa, essa associação entre essa empresa brasileira e a empresa estrangeira. E o fim social desse contrato deve ser observado. Eu estou aqui surpreso aqui quer dizer, não surpreso, né? Eu fui surpreendido com essa visão do nosso convidado e eu acho que o doutor tem toda a razão, eu estou de pleno acordo, comungo da sua opinião, doutor. Nós temos aqui, doutor, algumas perguntas de alguns internautas, mas também a produção já está me avisando que estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria que, infelizmente, os internautas que não puderam ter suas perguntas aqui respondidas no ar, que encaminhassem diretamente ao doutor Roberto Farril, no seu e-mail que eu gostaria que deixasse no ar, doutor, e que também fizesse as suas colocações, suas considerações finais. Por favor. Bem, doutor Riceto, para mim foi um prazer estar aqui com o senhor e com os internautas, me coloco à disposição para responder aquilo que for possível. Dentro do meu e-mail, se enviarem as perguntas, eu terei prazer em responder. E alerto que as sociedades agora estão sendo internacionalizadas e precisam ser muito bem vistas, certo? Para não ocorrer a mesma coisa que aconteceu com a Bombardier, né, no passado. Aliás, tem um vídeo a esse respeito, onde tem interferência de governos de outros países, lá no Canadá, não deixando a empresa crescer. Assistam esse vídeo, é muito interessante e eu recomendo. Doutor Roberto, estão aparecendo no final da tela o seu e-mail, mas se puder repetir por internauta, por gentileza. Meu e-mail tem o meu sobrenome, que é o Farril, ou seja, O de Oscar, F de faca, A de América, Roma, Roma, Itália, Lima, Lima, .adv@aasp.org.br. Muito obrigado. Doutor Roberto Cunha Farril, que nós agradecemos aqui a sua atenção ao nosso convite, agradecemos aqui por ter ilustrado aqui os nossos internautas com seu conhecimento e gostaria de agradecer a audiência dos internautas e deixá-los aqui a todos com o rap da pirataria e voltando aqui na quarta-feira próxima com mais um Jurídico News. Boa noite a todos. Vamos lá! Com DVD pirata é ruim de assistir. O Capitão Nascimento parece o Didi e o Aspira Matias sabe como é. Fica muito parecido com o Rei Pelé. No DVD pirata a imagem toda tremer. Cheguei a confundir bandido com PM. Eu dou maior conselho pros amigos meus. Tem DVD que pula e quebra os aparelhos teus. Caraca, caraca, kkkkk. Comprei o DVD, quase não vi nada. Caraca, 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 chibum. O aparelho lá de casa explodiu, fez boom. Eu fui no camelô e disse da explosão. Ele falou pra mim, não tenho culpa não. Ninguém mandou você comprar, desculpa cabeção. Aí que eu percebi que fui um vacilão. Pensei em dar porrada naquele mané. O que ele tá pensando? Que eu sou um qualquer. Tô na cara de croque, o que ele tá achando? Que
Ele é do Bop, pra ficar me doando. Caraca, caraca, kkkkk. Comprei o DVD, quase não vi nada. Caraca, 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 chibum. O aparelho lá de casa explodiu, fez boom. É isso aí, irmão. Quem quiser comprar o DVD da nossa apresentação é só falar com nós. Só não podemos dar nota porque nós pirateamos a melodia, tá?